Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar o estudo do nosso conceito de função. Então, na nossa última aula a gente viu a definição de função injetiva. Então, hoje vamos continuar falando aí de função sobrejetiva, tá? Bom, então para começar, uma função f de x em y, ela é sobrejetiva quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio da função, tá? Então, em outras palavras, ela é sobrejetiva se para todo elemento do contradomínio existir pelo menos um elemento do domínio tal que esse elemento seja a imagem desse elemento do domínio. Então, temos aqui o domínio da função, temos aqui o contradomínio da função. Então, para uma função ser sobrejetiva, todos os elementos do meu contradomínio têm de ser imagem de pelo menos um elemento do meu domínio. Então, isso tem que acontecer para uma função ser sobrejetiva. Então, por exemplo, se a gente considerar a função quadrática, o que nós temos? Nós temos aqui f de x igual a x ao quadrado. Então, eu estou considerando a função f de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a x ao quadrado. Certo? Do jeito que está aqui, essa função não é sobrejetiva. Por quê? Porque o conjunto imagem da nossa função são todos os reais não negativos. Certo? Então, se eu considerar como contradomínio dessa função todos os reais não negativos, essa função aqui, definida dessa forma, ela passa a ser uma função sobrejetiva. Certo? Então, para cada elemento do meu contradomínio, que está aqui, cada elemento desse será imagem de pelo menos um elemento do meu domínio. Então, sempre, no caso aqui dessa função especificamente, sempre dos simétricos. Tá? Então, está aqui um exemplo simples aí de uma função sobrejetiva. Tá? Bom, o que a gente vai ver agora são duas proposições que envolvem a composição de funções. Né? Quando duas funções são sobrejetivas, se a composição será sobrejetiva, ou se eu tenho uma composição sobrejetiva, se uma das funções vai ser sobrejetiva. É isso que a gente vai ver agora. Bem, então a gente tem aqui uma função f de x em y e uma função g de y em z, né? Duas funções dadas. Então a gente tem duas coisas. Primeiro, se a composição g bola f é sobrejetiva, então a função g é sobrejetiva. Se as funções g e f são sobrejetivas, então essa composição ela é sobrejetiva também. Tá? Bom, então vamos provar. Primeiro vou provar a primeira. Bom, dado que a função f é de x e y e a função g é de y e z, nós temos então que essa composição g bola f, ela é uma função de x em z, tá? Onde z é o contradomínio da função g. Então, seja
Zzinho pertencente a Zzão. Ou seja, estou tomando um elemento do contradomínio dessa composta. Tá? Bom, então, o que ocorre é o seguinte, né? Como essa composição G bola F é sobrejetiva, por hipótese, então, por definição, né, existe pelo menos um x pertencente a x, onde x aqui é o domínio da nossa função, tal que a g bola f de x é igual a z. Tá? Então, de fato, o fato de a função g bola f ser sobrejetiva por hipótese, então, para esse z pertencente ao contradomínio, existe pelo menos um x tal que isso é verdade. Ocorre que esse g bola f de x, ele é o quê? Ele é a g da f de x. Só que f de x, ele pertence a y, onde y, ele é o domínio da função g. Então, de fato, disso, eu consigo concluir, então, o quê? Consigo concluir, então, que a nossa função g, ela é, de fato, sobrejetiva. Por quê? Porque para cada elemento do contradomínio da função g, sempre vai existir um elemento do domínio tal que esse elemento é a imagem. Então é por essa razão que a gente pode concluir que a função g ela é sobrejetiva. Tá? A volta não necessariamente é verdade. A volta não necessariamente é verdade, ou seja, eu não consigo, se a gente pegar uma função sobrejetiva, não é verdade que a composição g bola f vai ser sobrejetiva também. Um contra-exemplo para isso, por exemplo, pega a função g de reais em reais, onde para cada x temos g de x igual a x. E considera uma função f de reais em reais, onde para cada x, f de x é igual a x ao quadrado. Então, essa função é sobrejetiva, essa função não é sobrejetiva, né? Porque o domínio aqui está pegando todo mundo. Sendo assim, a composição, né? Pra cá. A composição g bola f é uma função de reais em reais, onde para cada x, g bola f de x é igual a quem? X ao quadrado. Então, de fato, eu tenho uma função g sobrejetiva, só que a composição dela com a f não é sobrejetiva. Então, nesse sentido é sempre verdade, mas no sentido contrário, não necessariamente. Tá? Então, com isso a gente provou essa primeira afirmação e mostramos que a volta não é necessariamente verdadeira. Bom, então agora a gente vai provar a segunda, que tomando duas funções fg sobrejetivas, a função g bola f vai ser sobrejetiva também. Bom, então mais uma vez o que nós temos é, bom, a gente sabe que a função g bola f é uma função de x em z. Então, o que a gente tem que chegar é que, tomando um elemento de z, vai existir pelo menos um elemento de x, tal que esse elemento de z vai ser a imagem desse elemento de x. É isso que a gente quer chegar. Bom, então seja zzinho pertencente a zzão. Como g é sobrejetiva,
Lembrando que a função g é de y em z, então existe pelo menos um y pertencente a y, tal que z é igual a g de y. Então, o fato da função ser sobrejetiva me garante isso. Ocorre que a função f é sobrejetiva. A função f é uma função de x em y. Então, mais f é sobrejetiva. Logo, boa definição, né? Existe pelo menos um x pertencente a x, que é o domínio da f, tal que y é igual a f de x. Então, isso é válido para todo y pertencente ao contradomínio. Então, juntando esses dois, o que nós temos? Portanto, a g da f de x é igual a z, ou seja, z é igual a g bola f de x. Então, o que eu tenho é que, tomando o elemento do contradomínio, existe pelo menos um elemento do domínio tal que o z é a imagem de x. Sendo assim, temos então que a função g bola f, ela é sobrejetiva. Então, dadas duas funções sobrejetivas, a composição entre elas é sobrejetiva também, tá? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.